Meus irmãos, mais uma vez, saúdo na paz do Senhor, amém? Aproveitar que nós estamos em pé, convidá-lo para abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14 a seguir, meditando um pouco na palavra do Senhor. Deus colocou esse texto para estar compartilhando com os irmãos. Jesus, ele gostava muito de falar, ensinar por parábolas, né? E essa é uma das parábolas que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Capítulo 25, versículo 14 a seguir diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom, fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau, negligente servo, sabes que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terás em abundância, mas a que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Esta palavra é uma palavra tremenda para a nossa reflexão, né, meus irmãos? A parábola dos talentos, que fala da responsabilidade, traz para nós aqui a responsabilidade que nós temos sobre o reino de Deus. E tal como o Senhor, aqui nessa narrativa que nós lemos, Jesus, ele ausentou-se por algum tempo, né? Ele se ausenta por algum tempo. Jesus está trazendo essa parábola e nos constituiu mordomos dos seus bens na terra. É como a igreja que está vivendo hoje. Jesus trouxe essa parábola, mas ele traz como para nós real.
Se você observar, Jesus nos deixou para administrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Quem que vive com o poder de Deus aqui na terra? É a igreja. Quem que vive com a unção do Espírito Santo aqui? É a igreja. Só que Jesus, ele diz assim, vai voltar, né? João capítulo 14, versículo 3, o que está escrito lá? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Atos capítulo 1, versículo 11, para a gente dar início. 1:11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Irmãos, tudo que temos, tudo que nós temos foi dado por Deus. E isso aqui nós precisamos entender, que esse Jesus, ele confiou nós. Tudo que você tem. Ah, pastor, eu tenho, o que eu tenho? Só a minha vida. Então, foi Deus que te deu. Ah, eu tenho o meu corpo, pastor, um pouco enfermo. Esse corpo foi Deus que te deu. Tudo na vida é Deus que te deu. Agora vai depender de que maneira você vai cuidar disso. Porque nós, cristãos, nós somos dispenseiro de Deus. Apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, o versículo 10, ele fala sobre isso. Capítulo 4 de 1 Pedro, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Veja bem, o versículo que nós lemos da parábola do talento, capítulo 25, o verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Veja bem, ele chamou os seus servos. Por que nós se tornamos servos, irmão? Primeiro que nós fomos comprados. Eu e você fomos comprados. Jesus nos comprou. O inimigo já não pode mais te acusar. Se você errava, fazia tudo que era errado, ontem ou de ontem que você não tinha Jesus, e você passa a aceitá-lo como seu Salvador, você foi comprado. A sua dívida ela foi paga. O preço do seu pecado foi pago. Agora Jesus te vê como um servo, obediente, que ouve a palavra de Deus, que quer viver uma vida santa, mas para ser fiel a Deus, você precisa cumprir o que Deus vai te entregar na mão. Ser fiel a Deus. Então, o seu corpo foi Deus que te deu. E quando nós olhamos que o nosso corpo, que pertence a Ele, nós vamos entender isso, Mateus 20, versículo 28. 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja bem, Jesus ele veio na terra não para ser servido. Ah, Jesus está aqui, vamos servir. Não, ele veio para ser servido. E deu a sua vida para nos resgatar. Então você foi comprado com precioso sangue. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 20, olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo pertence a Deus, o seu espírito pertence a Deus, a sua alma pertence a Deus. E isso é glorioso, irmão, porque nós estamos seguros nele. Todo investimento foi feito, Deus fez em nós. Então nós vamos entender, a nossa alma, a nossa mente tem que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, a Bíblia diz que há variedades de dons,
mas é o mesmo Espírito que em nós opera, né? Quando nós vamos ler lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Veja bem, o versículo, acho que é Efésios capítulo 4, verso 8, que vai trazer essa ideia para nós, de compreensão. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus, ele foi, levou-nos cativo e nos deu para nós dons. Esses dons é dado por Deus. Aqui fala de dons de talento. Você já observou que tem gente que tem mais de um dom? Ele canta, ele prega, ele ora, ele expulsa demônio, ele toca, né? Ele trabalha na igreja, ele faz tanta coisa. Tem gente que é assim, né? Que faz muita coisa. Mas isso não é mérito nosso, não, irmão, nem dele. É Deus confiou isso em cada um. Deus confiou. E isso requer de nós, irmão, uma dedicação. Requer de nós uma entrega, porque nós fomos comprados e Deus deu os dons para os homens. Esses dons são específicos. Tem gente que tem o dom de evangelizar e é lindo. Tem uns que têm um dom de ensinar, ninguém ensina como ele. E tem uns que têm um dom de orar pelos enfermos e eles são curados. Mas nem isso você pode, irmão, bater no peito e dizer, eu sou o cara. Não, porque tudo vem de Deus. Aleluia. Tudo é de Deus, é dom de Deus. E nós precisamos glorificar a Ele, como o versículo anterior nos diz, glorificai a Ele em tudo, porque é Ele que fez isso por nós. E quando nós entendemos a sua palavra, por quê, irmãos? Porque o Espírito, eu disse que o corpo foi comprado por Deus, né? A sua alma e o Espírito também é de Deus. Se você ler Gênesis 2:7, o que está escrito lá? Capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O sopro fala do Espírito de Deus. O sopro é o Espírito de Deus, que soprou no homem, foi colocado pelo próprio Deus. Agora olha que escreve Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 7. E o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Veja bem, então, quem que deu o Espírito em nós? Deus. Então tudo, irmão, você não tem nada, eu não tenho nada. Tudo é de Deus. Então por que eu vou deixar Deus em segundo plano? É por isso que Jesus já ensina no livro de Mateus 6:33, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quem é sábio, irmão, não abre mão do reino. Quem é crente de verdade não abre mão da palavra. Meu irmão, Deus confiou em você bens. Sim, os nossos bens, irmãos, tudo que temos. Tem gente que se torna avarento, não sei por quê. Porque não é nada dele. Nada é nosso, irmão. A gente tem que ser desprendido de tudo nessa terra. Tudo que temos foi Deus quem nos deu. Ele nos deu e confiou os seus bens para nós simplesmente administrar. Quando nós lemos Mateus 25, verso 14, aqui ele está trazendo que o Senhor confiou na mão do servo alguns talentos e diz, está aqui o talento, vamos ver o que você vai fazer com isso. E tem gente que negocia e enterra. Ele negocia. Só que ele enterra, ele esconde. Aquilo não traz resultado nenhum pelo seu Senhor. Então, aquele que produz algo só para si, é a mesma coisa de enterrar. Não?
Eu sei, eu faço com excelência, eu canso, eu trabalho, eu faço tanto, eu estou conquistando, eu estou... conquistando o quê, irmão? O que você está conquistando se você não construir algo para Deus? Você pode trabalhar de cedo até a noite, mas se você não construir nada para Deus, isso é tudo em vão. Tudo em vão. E quando nós olhamos para a Bíblia, Jó capítulo 1, verso 10. Porventura, não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Quem que aumentou o gado de Jó? Foi Jó? Foi Deus que aumentou. O diabo sabia que era Deus que tinha dado para ele a riqueza, o gado, o pasto, as fazendas. Tu que abençoou ele. Só que Jó, irmão, ele reconhecia que era Deus. Jó, ele entendia que aquela riqueza vinha de Deus, porque quando acabou, ele diz, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí tem gente que perde e diz assim, eu errei. Eu fiz algo errado. Fez não, meu irmão, é que você não entende que isso não é teu. A partir do momento que você entender que a sua vida é de Deus, Ele vai te fazer prosperar na hora certa, Ele vai te dar vitória na hora certa, Ele vai abrir a porta na hora certa, Ele tem o controle de tudo, porque Ele é Deus, irmãos. E aqui nós vamos entender isso. Eclesiastes capítulo 5, verso 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Irmão, então um camarada, você vê assim, uma pessoa bem sucedida na vida, ele tem que administrar esse bem para glorificar a Deus, senão ele está perdido, ele vai dar conta disso. Aquele rico ali, ele é soberbo, ele não está nem aí para os pobres. Meu irmão, ele vai dar conta disso diante de Deus. Quem faz isso com o ser humano é Deus. A bênção vem de Deus, só que Deus vai cobrar, o Senhor vai voltar. João 14 vai dizer que Ele vai voltar e Ele vai cobrar. Então, irmãos, nós precisamos entender. 1 Timóteo 6, verso 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. É bom ter riqueza terrena? É bom, tem muitas facilidades, mas a nossa confiança não vem nisso não. Pastor, eu quero uma porta aberta. Não tem problema nenhum, Deus pode abrir uma porta muito grande para você, mas esqueça que foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus que nos faz, é Deus, Neemias vai dizer assim, é Deus quem nos faz prosperar. Aleluia. É Deus. Então, irmão, não é fruto do seu esforço não, irmão. O crente ele é abençoado quando ele entende que é Deus na vida dele. E tudo é Deus. Então, no dinheiro, né, em todas as áreas da nossa vida, você quer entender? Até o tempo Deus comanda. O tempo na nossa vida Deus comanda. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha o que o salmista está aí dizendo. Senhor, ensina a contar, né? Contar os nossos dias. Ele está falando de tempos, de duração. Porque o tempo quem dá para mim, para você, por que ninguém sabe o dia que vai morrer? Porque se eu sabesse o meu tempo, eu sabia o dia que eu fosse morrer, ué. Mas é tão real que Deus controla o tempo, que eu não sei o dia que eu vou morrer. Se vai ser hoje, daqui a pouco, agora, daqui 10 anos, eu não sei. Então, Deus, me ajuda a contar os meus dias, para que eu possa alcançar corações sábios. Será que a gente precisa, irmão, nós precisamos entender que tudo na nossa vida Deus comanda.
os nossos dias. Nós precisamos pedir sabedoria para Ele para lidar com os dias. Com o que nós estamos fazendo, não sejamos ignorantes. O crente, ele não pode ser ignorante como alguém que não conhece a palavra. Que o homem sem Deus, ele programa. Mas a resposta, a Bíblia diz que a resposta final vem de quem? Vem de Deus. Porque é Ele que tem a resposta final. Quantos programaram para esse ano fazer isso e aquilo e hoje está lá no hospital com uma doença incurável? Quantos? É só você ir lá num hospital de câncer que você fica assustado. E começa a conversar com um e diz assim, o que você ia fazer esse ano? Rapaz, eu ia fazer isso, eu ia comprar uma casa, eu ia construir isso, eu ia construir uma empresa. E agora? Agora eu não sei, rapaz, não sei nem se eu vou viver. Por quê? Porque o tempo está na mão de Deus. Aleluia. E nós precisamos glorificar a Ele. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Evangelho, que é uma obrigação nossa, irmão, que Deus confiou em nossa mão, o Evangelho, nós precisamos pregar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e leva o homem para o céu, é a obrigação do servo. Hoje o povo não quer pregar, não quer evangelizar, não tem coragem de falar de Jesus para ninguém, mas Jesus confiou isso na nossa mão. E o que nós estamos fazendo? Olha lá, Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deu 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ah, pastor, não vou pregar não, que as pessoas não estão dando crédito. Meu irmão, se não der crédito, o problema não é seu. Se não quiserem lhe ouvir, o problema não é seu. Agora, pregar é seu problema. Falar de Jesus, o problema é seu. Falar que Jesus liberta, o problema aí é nosso. Nossa obrigação. Romanos capítulo de número 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja bem, como alguém vai poder ouvir a palavra de Deus se alguém, hein? Como eles invocarão se não tem quem pregue? Né? Se não forem enviados, uma igreja que pode fazer missão, irmão, uma igreja que tem recurso e não faz missão, o dono dela vai vir cobrar. O dono da seara vai dizer, vocês estão como a igreja de Laodiceia. Uma igreja fria, morta, acha que tem tudo. Acha que é rica, tem tudo, tem patrimônio, tem riqueza, mas não tem obediência. Não cumpre o que a palavra nos ensina. Então, irmãos, a igreja verdadeira, ela tem que tomar cuidado com as obrigações que foi nos imposta. Paulo, ele vai trazer isso bem claro, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, acho que é o verso 16. Esse aí, me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim, irmãos. Paulo, ele tinha essa consciência, né? Porque quem encontra Jesus, irmãos, ele tem um encontro real, ele conhece o poder da vida, aquele que é o dono da vida, aquele que tem poder para ressuscitar dos mortos e se tornar vivo. Então, a gente tem um impacto na nossa vida, diz, rapaz, eu tenho um Deus verdadeiro, agora eu ando um Deus que me guarda, o inimigo não me toca. Agora eu sou protegido, mas você tem a proteção de Deus, mas também tem as obrigações que Deus nos impõe. E é maravilhoso, irmão, servir a um Deus poderoso que nós temos. Isso é glorioso e nós entendemos isso. Só que eu não posso viver como nós estamos vivendo hoje, muitas que dizem igreja que querem fazer o que quer. Hoje mesmo eu estava conversando com um pastor da cidade que teve uma decepção aí,
E eu falei algumas experiências para ele. Ele falou, pastor, eu estou pagando um preço caro. Porque Deus me falou para fazer assim e eu comecei a ouvir a voz de empresário, de outros, hoje eu estou arrebentado. E é assim. As pessoas acham que a igreja é conduzida por dinheiro. É conduzido por recurso do A, do B. A igreja, o dono da igreja não precisa de nada, de ninguém, irmão. O dono da igreja, ele cuida da igreja, ele zela da igreja, os dons são dados, os talentos são dados, só que nós colocamos em prática e Deus abençoa. Então, irmãos, é maravilhoso. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e o verso 19, nos ensina que a gente não pode acrescentar, nem aumentar e nem tirar. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja bem, irmãos, olha que coisa séria. Eu fico vendo como tem pessoas inocentes dentro da igreja, porque quem conhece a palavra não brinca com a palavra, não. Quem conhece a verdade, ele tem temor, né? Ele guarda o temor, ele procura andar com santidade, porque ele sabe quem é o seu Senhor. E ele sabe que tem que fazer e nós somos servos. Então nós entendemos isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos até como administrar os bens. Todos os bens que foram colocados na nossa vida. Alguém diz assim, mas pastor, o senhor tem que coragem de fazer isso para a obra de Deus, de pegar o que o senhor tem e fazer? Tenho, irmão, e não me arrependo, nem um pingo, porque quem me deu foi Deus. É Deus que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que tem o controle de todas as coisas. E eu tenho que ter esse coração voluntário, porque eu sei quem fez comigo foi Ele. É Ele que me abençoou. 1 Coríntios capítulo 4, verso 12. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Fomos injuriados e bendizemos. Fomos perseguidos e sofremos. Paulo, ele está trazendo aqui, irmão. Olha, fomos afadigados, trabalhamos, sofremos, mas a bênção é de Deus que vem. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos abençoa. Ah, pastor, eu não sei pregar. Queria fazer mais, mas eu não sei pregar. Mas você pode contribuir. Você pode dobrar o seu joelho e orar. Você pode fazer algo que Deus já te deu nas tuas mãos. Talvez não deu para alguém que tem um monte de talento, mas Deus te deu 1, 2, 3, coloque ele em ação e deixa Deus te usar. E isso é maravilhoso, mas nós precisamos aprender com essa palavra. O que é que aquele servo tinha que fazer? Dar lucro para o seu senhor. Dar lucro. Aí eu fico vendo, tem gente, irmão, que tem tanto conhecimento, mas está dando prejuízo para o patrão. Adquiriu tanta coisa, mas você olha o currículo dele, está dando prejuízo. Se Jesus chegar aqui, ele está morto, como é que ele vai pagar essa dívida? Porque ele não trabalhou. Ele não tem mais coragem, né? Mas nós entendemos aqui que nós precisamos entender, negociar com lucros. O servo fiel negociou 5 talentos e ganhou quanto? Quantos talentos? Mais 5. Né? Ele multiplicou. Olha o versículo 16, leia lá, no capítulo 25 de Mateus. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Agora vê o outro companheiro dele, misericórdia, verso 24. Esse é triste, né? Mas chegando também
o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Veja bem, esse daqui achou que tinha que guardar e esconder, né? Tem gente que acha que o dom é só dele. Aí se ele não fizer, ninguém faz. Olha, não pode fazer não, que é eu que faço isso aí. Meu irmão, Deus não precisa de nós não, é nós que precisamos de Deus. Nós precisamos dele. E louvamos a Deus que ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Glorifique a Deus que Deus te viu. Deus te deu a oportunidade de ouvi-lo, a palavra dele que é a verdade. Agradeça a Deus que você teve um encontro com ele, porque você é privilegiado. Obrigado. E isso é maravilhoso. Quando nós olhamos aqui, esses homens que foram chamados, alguns apóstolos, o que eles fizeram? Imediatamente já começaram a trabalhar, porque eles sabem que o Senhor queria ver eles trabalhando, né? Você vai olhar para a Bíblia Sagrada, os apóstolos, eles não perderam tempo, né? Ganharam muitas almas para Jesus. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Pedro, antes de ser cheio, só deu trabalho, né? Pensa um camarada que deu trabalho, não tinha graça de Deus na vida, só dava trabalho para Jesus. Mas o dia que ele foi cheio, aí a primeira mensagem já foi 3.000 almas. É diferente, irmão, quando você recebe de Deus algo, haverá coisa boa de você. Quando Deus confia algo em tuas mãos, Deus vai fazer você dar muito fruto. E isso é glorioso. Nós não podemos esconder esse talento, como fez este servo. A Bíblia chama ele de inútil, né? E a Bíblia diz que Deus tirou até o que ele tinha ganhado. Que você não produziu, então você não é digno. Tem gente, irmãos, que vai tirar até o que tem, para dar para aquele que tem muito. A Bíblia diz que Deus deu para aquele que tinha 10 talentos. Por quê? Porque ele honrou o que Deus deu. Então, não inveje do teu irmão, não, se ele está sendo abençoado. É porque Deus está confiando nele o talento. Ele está sendo fiel, ele está firme, ele adora, ele canta, ele prega, ele ora, ele jejua, e Deus vai confiando nele. Porque ele sabe de quem que vem essa bênção. Se nós entender de quem é que vem, irmão, não vai faltar talento para você. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Mas esse que preferiu enterrar, no versículo 25, leia o verso 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Veja bem, o que resolveu só enterrar, ele não acabou com o talento não, né? Ele não jogou fora não, ele só enterrou, né? Ele não destruiu. O que aconteceu com ele? Versículo 28. Tirar-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Irmão, o que eu vejo aqui? Nós, irmãos, vamos prestar conta de tudo. O tempo é incerto para prestar conta, nós não sabemos o dia. Capítulo 25, verso 13. Leia aí para você ver. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em... Veja bem, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Para quê? Para julgar os talentos que foram dados para mim e para você. Então o dia é incerto, mas o galardão, irmão, o galardão, você vai ver que ele é certo. Versículo 20. Vamos ler até o 23. Então aproximou-se os que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel,
sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ei, meu irmão, quando você recebe algo para Deus e cumpre o que Deus colocou nas tuas mãos, honra o que Deus fez com você, tem um gozo nos esperando. Tem um galardão nos esperando. Agora, você acha que Deus tem compromisso, irmão, com quem não tem compromisso com Ele? Quem se apegou, né? Às vezes se apegou tanto com o talento que Deus deu, que resolveu ficar para Ele. Tomou posse daquilo que era do Senhor. Deus o abençoou com todas as sortes de bênção. Ele não tem coragem nem de devolver o que é de Deus. Ele não tem coragem de fazer nada para Deus. Irmão, cuidado. A conta do galardão vai chegar, vai ser bênção. Mas a conta do castigo também chega. E isso é sério. Então nós precisamos entender, irmão, o castigo aqui foi terrível. Olha o versículo 24 e 25. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha, vê o versículo 29 que é triste, né, irmão? Versículo 29 que é triste. Por esse que escondeu. Olha lá. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, se lhe há tirado. Irmãos, será que as nossas desculpas não é a mesma deste infiel aqui? Eu me preocupo se eu fazer as coisas. Será que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de fazer isso que Deus quer que eu faça? Meu irmão, se Deus entregou na tua mão é porque Ele sabe que você é capaz. E se você não for capaz, Ele te capacita. Não tem esse negócio não, irmão. Se você está nessa posição é porque Deus quis você aí. E Deus não quer que nós sejamos este servo inútil. Porque quando Ele voltar, aí Ele diz que vai jogar esse servo para fora, né? Olha, continua lendo o versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí é triste, né, irmãos? Mas que nós, irmão, podemos entender que possamos ser bons negociadores. Vamos aprender a negociar bem aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Tudo que Deus fizer na tua vida, irmão, coloque diante de Deus. Se você prosperar lá no trabalho, honre a Deus. Se você prosperar na casa do Senhor, honre a Deus. Se você vê milagres acontecendo, honre a Deus. Se você vê muita cura na tua vida, honre a Deus. Testemunha. Faz o nome de Jesus ser glorificado, porque assim quando Ele voltar, Ele vai te abençoar ainda mais. As promessas são para aqueles que são fiéis e negocia, dando lucro para o reino de Deus. Não é dando um lucro para mim, não. Eu não vou fazer isso. Não tem gente que é tão hipócrita, irmão, que enterra o talento deles. Eu não vou fazer isso para pastor, não. Eu não vou fazer isso, não, para pastor enriquecer. Miserável, ele vai dar conta diante de Deus. Nós trabalhamos para o reino de Deus e Ele é digno de ser adorado. Vamos continuar firme, servindo a Deus com alegria. Fique com esta palavra, fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Poderosa palavra. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e soberano Pai, Jesus amado, Jesus querido, Senhor. A Tua palavra foi pregada, Senhor,